Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta do nosso amado irmão Pedro Dong, transmitido pelo canal do Instituto Vida para Todos. Estamos hoje gravando aqui direto de Vaihingen an Enns, na Alemanha! Tivemos nesse último fim de semana uma comunhão maravilhosa, muito especial com os irmãos, e estamos aqui juntos, né, com vários irmãos aqui da Europa para ter comunhão, né, na live com o irmão Pedro, né? A tema da live de hoje, né, o governo orgânico de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Sem perder tempo, quero passar a palavra para o irmão Pedro. O Josman, acho que seria bom você apresentasse rapidamente os presentes, quem estão aqui, né? Tá bom, tá bom. Temos aqui o nosso amado irmão Grimaldi, né? Lá de Lisboa, Portugal. Amém. Nosso irmão Alexandre Kema, de Vaihingen an Enns. Amém. Maurício, né? De Lisboa. Amém. Rafael, de Lisboa. Amém. Matias, de Vaihingen. Amém. Emanuel, de Lisboa. Amém. E o Carlos, também de Lisboa. Amém. O Emanuel, o Maurício, né? E o Rafael fazem parte da equipe de comportores dinâmicos da Europa. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Muito bem, vamos começar mais uma live de quinta-feira. Nós estamos na mensagem 4, vamos ruminar um pouco a mensagem 4, que fala sobre os problemas que os apóstolos enfrentaram no século I, né, e principalmente no final do século I, já mesmo a partir de Paulo, principalmente quando apóstolo Paulo, quando ele já estava no final da sua vida, no ano em que ele foi martirizado, no ano 67, ele já sofreu muito com todos os ataques do inimigo com relação ao falar, né, de Deus através do canal escolhido, né, que é ele, o apóstolo, né? E eu expliquei rapidamente para os irmãos que a dificuldade que o homem tem sempre foi de aceitar um canal homem, né, falando a palavra de Deus. Então muitos questionam por que ele, né, assim como Miriam e Arão, já no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 12, né, já questionaram. Por que Deus só fala por Moisés? Deus também não tem falado por nós, quer dizer, por mim e por Arão, né? Então aí o próprio Deus saiu para reivindicar, né? Então eu quero dizer que sempre o homem teve dificuldade quando Deus usa, né, um homem para falar a palavra de Deus por meio de um canal homem. E o próprio Senhor Jesus, quando veio aqui na Terra, né, ele teve tantas dificuldades. Verdade. Ele que era a própria palavra, né, que veio trazer a vida eterna para o homem, era tão fácil do homem receber a vida eterna que Deus tanto deseja. Sim. Era só crer que ele era o enviado de Deus. Amém. E ele era o canal de Deus para falar a palavra de Deus. Sim. Ele deixava muito claro que ele não falava as suas próprias palavras. Verdade. Ele não veio aqui para fazer a sua própria vontade. Sim. Não veio para buscar a sua própria glória, mas ele veio aqui, né, para fazer a obra de Deus. E, isto é, né, em João 14, versículo 10, fala que as palavras que eu vos digo, não as falo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Tá? Então, assim, essa foi dificuldade. Por quê? Porque Deus, ele governa a igreja por meio da palavra. Amém. Mas não é qualquer palavra, não é palavra dos homens sábios aqui da terra, não é palavra de grandes filósofos gregos, não é a palavra, né, de homens eloquentes, conhecedores da Bíblia, mas é o próprio Deus. Ele tem falado em todas as épocas, né? Hebreus capítulo 1 mesmo, né, fala que Deus, nosso Deus, ele tem falado outrora. Amém. De muitas maneiras, né, como é que é? Muitas porções, de muitas maneiras. De muitas maneiras, né? Por meio dos seus profetas. Sim. Deus usa homem para falar. Sim. E depois, nesses últimos dias, ele fala, Deus então nos falou pelo Filho. Amém. E o Filho é aquele que ele, né, designou para ser herdeiro de todas as coisas. Amém. Então, né, já que ele vai herdar as nações, então Deus deixou essa obra para o Filho e o Filho encarregou os seus apóstolos.
os seus canais, os seus profetas, né, a partir do apóstolo Pedro, né, que representava os 12 apóstolos, mas ele era o porta-voz, né, tanto é que a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículo 42, ali diz que ali eles perseveravam. Esse é um princípio muito gostoso, muito bom. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. E aí produz o que? Uma vida normal da igreja, no partir do pão e nas orações. Então, a vida da igreja, né, o governo de Deus na igreja começa pelo ensino dos apóstolos. Deus levanta os seus apóstolos e fala por meio deles, e essa palavra, né, governa a igreja, essa palavra dá direção para as igrejas. E essa palavra é que faz a obra de Deus, executa a obra de Deus por meio da igreja. Mas logo, né, falamos rapidamente que logo no século I, início do século I, quando o apóstolo Pedro começou a atuar, logo surgiram os judaizantes e já queriam mostrar que a religião judaica, né, era importante também nesse processo da vinda de Cristo. Na verdade, Deus havia mudado de uma dispensação. Deus mudou da dispensação da lei para a dispensação de Cristo. Mas eles não entenderam, eles ainda queriam, né, misturar a tradição judaica com a igreja. Uma coisa é a velha dispensação, outra coisa é a nova dispensação. Então eles começaram a querer misturar, né, as tradições judaicas com a vida da igreja, e não vai dar certo, e não deu certo. Só que eles não deram, com o passar do tempo, né, o apóstolo Pedro fez grandes coisas no início, né, fortaleceu a igreja, né, em toda a Judéia no começo, mas essa pressão dos judaizantes não deu espaço para Deus usar o canal que é Pedro para continuar, né, executar a obra de Deus através da igreja em Jerusalém. Deus então teve que levantar, né, o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, graças a Deus, ele deixou claro já em Gálatas 1 que o trabalho dele é feito pela revelação de Jesus Cristo, né? Que ele não recebeu da parte do homem nenhum, mas ele recebeu diretamente da revelação do Senhor. Então aí mostra, sabe, que o canal que Deus usa não pode pregar suas próprias palavras, mas tem que falar aquilo que Cristo revela, né? Então assim é que funcionou. Só que eu também falei, esses judaizantes que começaram a causar problema para Pedro, também causou problemas para Paulo, né, indo atrás de todas as igrejas dos gentios que Paulo, né, levantava, para dizer que, além de crer em Jesus, para ser salvo, ainda precisava praticar a circuncisão e também seguir a lei de Moisés, né? E Paulo foi muito veemente, foi muito firme nisso. Em Gálatas 1, né, ele fala: vocês, admiro que vocês tenham passado tão depressa, né, do evangelho que eu preguei para vocês para outro evangelho, né? O que é outro evangelho? É a palavra, né, diferente daquilo que Deus estava falando através do seu canal, né? E assim também eu falei que a cultura grega também, né, deu problemas, né, para apóstolo Paulo, porque na cultura grega a democracia, né, era uma cultura, né, muito forte na época, em que eles aceitavam, os gregos aceitavam os filósofos nas suas praças, suas ágoras, né, para apresentar sua linha filosófica, e todos ouviam, né, democraticamente, e podia aceitar, podia não aceitar, né, uns eram por um filósofo, outros eram por outro filósofo, quer dizer, era assim, muito democrático, mas eles não perceberam que na igreja é diferente. Na igreja, sabe, quem governa a igreja é a palavra de Deus. Não é sabedoria humana, não é eloquência humana, não é filosofia humana. Por isso, irmãos, eu queria essa noite entrar por essa linha, tá? Entrar por essa linha. Então hoje, hoje no carro, a gente, né, vinha de uma visita, né, a uma obra, uma construção, né, por sinal foi muito boa essa visita.
E eu estava comentando no carro, né, com os irmãos, que Deus, né, quando Ele criou o homem, Ele teve a intenção desde o início é de que Ele governaria o homem. Amém. Amém. E o governo do homem, ele sempre projetou para que o governo que ele estabeleceria através dos seres humanos era que o homem pudesse receber a vida dele. Para começar, por isso ele colocou no meio do jardim do Éden uma árvore da vida. Amém. Então, o governo de Deus é o governo mais perfeito, que é o quê? Governo pela vida. Amém. Em outras palavras, é um governo orgânico, amém, uma coisa feita pela vida. Amém. Mas o homem não comeu da árvore da vida e foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. E com isso, o homem se desconectou de Deus. O que aconteceu? Né? Em Romanos 5,12, né, Grimaldi? Ali fala o quê? Lá fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, presta atenção nessa palavra, no mundo, né? E pelo pecado, né, entrou também a morte, e a morte passou para todos os homens. Quer dizer, então o homem desconectou de Deus, que queria governar o homem, né, através da vida de Deus, uma coisa orgânica perfeita, mas o homem caiu, se desconectou de Deus. Aí o que aconteceu? Aí com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo, nós hoje vivemos nesse mundo, já após a queda. Tá? Então Deus teve que nos buscar no mundo, resgatar pela morte de Cristo, amém, com a redenção eterna, para nos trazer de volta. Né? Então, o que Deus está fazendo com a igreja é o retorno para o projeto que Ele fez. Ele tinha original, Ele tinha na cabeça. Mas infelizmente nós, né, estamos no mundo, vivemos no mundo, e nesse mundo que vivemos, irmãos, jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo, e esse mundo já tem um outro esquemão. Já, né? Ele já tem um mundo organizado, um mundo sistematizado. E o Senhor orou ao Pai em João 17, né? Eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Né? Então, aí que está o nosso conflito. De um lado, irmãos, nosso corpo físico, né? Nós vivemos nesse mundo. Vivemos nesse mundo, estamos debaixo desse esquema de Satanás, né? E onde ele impera, né? Ele governa. Mas, por outro lado, irmão, dentro de nós temos uma vida de Deus, né? Cremos em Jesus, fomos regenerados, e nós somos a igreja, foi gerada a igreja, é uma nova criação. Amém. E essa nova criação, Deus quer governar pela vida. Amém. Esse é o governo, né, mais perfeito. Né? Então, por isso que nenhum sistema de governo da terra, irmãos, é perfeito. Verdade. Não existe. Né? Brigam, pode brigar pela, né, autocracia, é melhor. Alguns, né, falam que o sistema ditador é melhor, porque quando tem um ditador com boas intenções, forte, ele consegue fazer as coisas sem precisar, né, como é que fala, passar por muita burocracia, perguntar para muita gente, mas por outro lado, né, a democracia hoje tem se mostrado melhor, mas a democracia tem muitos problemas, certo? Para executar uma coisa, tantas opiniões, tanta burocracia. Então, o sistema aqui na Terra, irmãos, que não é orgânico de governo, né, não funciona perfeitamente. Então Deus quer, através da igreja, né, que vive no mundo, mas Ele quer fazer com que a igreja que está no mundo, mas viva em outra esfera de governo. Amém. E essa outra esfera de governo, o governo de Deus, da vida orgânica. Né? Era isso que é difícil, né, nós entendermos. Nós ainda queremos transferir,
né, as coisas do mundo para a igreja. Todo o sistema de hierarquia. Hierarquia é necessária para o governo desse mundo enquanto não tem vida. Né? Hierarquia é necessário, ter chefe tem posição de destaque, de liderança, isso tudo é normal. Mas na igreja não é assim. Não é assim entre vós, disse Jesus para os seus discípulos. Né? Porque no mundo ele fala, tem governantes que dominam sobre o povo. Né? Tem os maiorais que exercem autoridade. Aí Jesus disse para os discípulos, mas não é assim entre vós. Não é? Então, irmãos, hoje eu quero começar dizendo assim, vou provocar um pouco aqui o Josman, né? Hoje no caminho, certo? Ele falou um termo que é da especialidade dele, né? Homeostase. Que é homeostase? Josué, explica um pouco para a gente. O Pedro veio falando para nós, né, a questão do organismo vivo, né? E eu me lembrei da questão da homeostase, né? A homeostase é a característica, né, que o organismo vivo tem de se autorregular para gerar um equilíbrio, né? Para que o organismo esteja funcionando em pleno funcionamento para o bem do próprio organismo, né? Como temperatura, né? Concentração de sais, né? Pressão arterial, mas tudo isso, irmãos, né? É com um propósito interno e não tem interferência exterior. O próprio organismo tem essa capacidade de autorregular a sua vida, né? Ó Senhor Jesus. E eu me lembrei, né, como o Pedro falou, né, na mensagem, né, sobre a questão do sangue, né, da circulação da vida, né? E aí eu me lembrei que o principal, né, mecanismo de autorregulação do corpo para gerar homeostase é a corrente sanguínea. É o sangue, né? Assim também é na igreja, né? Ó Senhor Jesus, né? Essa vida, essa palavra, né? É que está gerando a vida em nós. Não precisamos de coisas do homem exterior, né? Mas essa vida que gera em nós, né? O crescimento de vida, né? O corpo, ele se autorregula, não precisa como o Pedro falou, do governo do homem, né? Mas o governo de Deus vem pela vida de Deus por meio da circulação da palavra, né? Ó Senhor Jesus. O Grimaldi, onde é que entra a palavra nisso? A palavra, de fato, irmãos, é a praticidade desse governo hoje. O que nós estamos experimentando nesses dias, né? Aqui, junto com os irmãos, essa alegria toda, é exatamente uma alegria que é fruto de um governo no nosso interior. E essa corrente sanguínea, né, que é a palavra que vem do Pai, né, que é o próprio Cristo, passa pelo seu canal. Por isso que no primeiro século tudo estava tão normal, ainda. Não é verdade? As evidências vieram no final. Mas no início tudo era muito simples. Né? Muito simples, né? E muito puro. Porque tinha um governo da palavra de Deus. Amém. Que é aquele mesmo governo lá do Jardim do Éden. É o centro, né? É o centro, está lá no centro. Amém. Tem muita coisa ao redor, mas o centro está ali. Amém. E aquele centro é de onde sai esse governo celestial. Amém. Por isso que hoje a palavra é o centro da vida da igreja. Amém. É por isso que hoje as obras estão a acontecer. Porque essa corrente sanguínea está a passar de uma forma equilibrada em todo o organismo, não é? E está fazendo um trabalho de eliminar toxinas. Amém. Todos nós somos influenciados com Romanos 5,12. Esse pecado e essa morte, por meio de um só, passou a todos nós. Mas nós hoje temos o caminho para ficar lavados, libertos disso. Amém. É o caminho do governo da palavra de Deus. Palavra que é falada por meio do seu canal, que faz esse elo, né, com a igreja. Por isso que hoje, irmãos, o que está acontecendo é que, por um lado, ela vem para trazer o oxigênio, né? Permita aqui, Josman, com todo o seu doutorado, eu entrar nesse seu ramo, né? Mas é que a palavra, ela vem com duas funções, né? Porque o nosso organismo precisa de oxigênio, né? Oxigênio, né, que é produzido nos pulmões. Né? E esse oxigênio,
tem a ver com a palavra. Sim. Amém. Né? Porque a palavra hoje, ela é o Espírito. Amém. Amém. E esse Espírito é o ar que nós respiramos. Amém. É por isso, irmãos, que é o pneuma. Pneuma, obrigado pelo grego. É o pneuma, né? Mas também ela não é só isso, né? Tem mais. Ela também traz os nutrientes. A corrente sanguínea traz os nutrientes necessários, né? Para o equilíbrio. Todo esse equilíbrio. Irmãos, o que está acontecendo em toda a terra é um equilíbrio do governo de Deus. Por meio da palavra. Amém. Amém. Trazendo ar. Trazendo oxigênio. Trazendo, não é, nutrientes. Estamos todos nós felizes, irmão. Quem é que não está feliz em respirar e comer bem? Não é verdade? Agora, não fique sem... tem um detalhe importante. Porque se não dermos atenção aos nutrientes, né? Mesmo que a gente diga assim, não preciso de nutrientes, né? Eu me viro. Né? Eu dou conta. Não é verdade? As próprias toxinas já te matam. Você não precisa, né? Não precisa nem de ir em busca de outras coisas. A própria toxina já vai matar. Essa ajuda que você está falando agora, das toxinas, o Alexandre nos ajudou, né? Na nossa comunhão, lembra? Sim. Alexandre, explica um pouco para os irmãos como é que funciona. Às vezes a gente fala assim, eu não sei, eu não me adapto tanto com a imersão, com o grito de guerra e tal. Eu não sou negativo, não sou contra isso, mas eu fico na minha tal. Mas né, o Alexandre nos ajudou que ficar na sua e não participar da circulação de vida, da homeostase, né? E vai causar problema. Como é que é? Não, é isso mesmo, Pedro. Nosso corpo humano é uma prova disso, né? Sim. Você não precisa de muita influência externa para se auto-envenenar, né? Se nós temos uma capacidade é de nos auto-envenenar. Porque o metabolismo em si mesmo já produz essas toxinas. Então, o sangue, ele traz as coisas positivas, né? Traz toda a nutrição que vem da palavra, né? A energia, os sais minerais, as vitaminas, traz o oxigênio, tão vital para o funcionamento, né, das células, e vai levando embora os venenos, né? As toxinas, né? Irmãos, o Senhor Jesus falou, o que sai do coração do homem é o que contamina. Nosso coração não é bom, não. Quanta coisa sai de nós, se a gente como o irmão Pedro falou, eu vou ficar na minha, não sou contra, também não sou a favor, muito pelo contrário, né? Irmãos, só você, assim, não tem essa de ficar na sua. Bom, se você não está sendo lavado pela palavra, né? Nem fala em Efésios 5, né? Me impressionou tanto aquilo, lavar, né? Jato pela palavra. É isso que o Senhor está fazendo hoje com a sua palavra na igreja, né? Lavando com esse jato da palavra, trazendo nutriente, trazendo oxigênio e levando embora as toxinas, né? Aleluia! A palavra que faz a igreja ser saudável. Se falta palavra, começa a degradação, né, irmão Pedro? Vai entrando tanta coisa, aí o homem começa a tentar organizar e essa questão, o irmão Pedro falou, né? Deus sempre quis um organismo, né? E toda organização humana tenta imitar o organismo de Deus, mas não consegue, né? Não consegue, né? Por exemplo, o organismo nosso, ele tem um comando, não é isso? Comando central, né? Tem o nosso sistema nervoso e tal, tudo funciona com um comando central. Então alguém vai falar, então tem a autocracia do comando central. Não, mas espera aí, mas aí, na autocracia você tem esse negócio que uns governam sobre os outros. E o Senhor falou assim, não é assim entre vós, né? Esse versículo é precioso. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós, amém? Aí você vai falar, então vamos fazer democracia, né? Democracia, cada um fala o que quer e tal, ninguém governa sobre o outro. Irmãos, também não é assim no nosso corpo. Porque senão a democracia eu faço o que eu quero, né? Aí a minha mão começa a fazer o que quer aqui, fica um negócio estranho, irmãos. Também não é. A democracia, como um sistema de governo, até que é ok, né?
Mas demora, né? Nós fomos visitar a obra lá, faz 30 anos que eles estão tentando fazer, a construir uma estação de trem aqui na Alemanha, não consegue, irmãos, porque, né, tem tanta protesto e o pessoal vai contra, para a obra, né? Então, para a gente viver bem, até que a democracia é ok, mas não é o organismo de Deus, né? E não consegue chegar perto do organismo. A única coisa que é o organismo de Deus é a igreja, né? E para fazer a igreja funcionar tem que ter a palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Olha, eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa palavra homeostase, né, Josman? Homeostase, né? A homeostase é um equilíbrio do organismo vivo, né? Tem tanta coisa, tantos variáveis para se equilibrar um organismo vivo que você não faz nem ideia. Verdade. Né? Por exemplo, hoje, né, aqui é mais frio do que o Brasil, embora os europeus ainda estão de manga curta, né? Porque aqui está no final de primavera, né? E eles não sentem frio, a gente sente frio, né? E quando você está no frio, né, você começa, você não tem suor. Porque o organismo precisa regular a temperatura, né, para você não perder calor, para manter, né, com calor no corpo, então você não tem suor e, em compensação, você começa a urinar com mais frequência. Né? Então, isso é autorregulação do organismo. Né? Eu quero dizer para vocês, por exemplo, nós nem notamos, esse organismo aqui, irmãos, é perfeito, esse organismo é perfeito, né? O Alexandre, você que é alemão, né? Que está aqui na Alemanha, nós somos da Mercedes-Benz hoje. Vocês não fazem ideia que um veículo, para poder funcionar, só em sistema de lubrificação, você precisa ter óleo no cárter do motor, para lubrificar o motor para não fundir, você precisa do óleo na caixa de câmbio, você precisa, ou na caixa de transmissão, né? Você precisa de lubrificação, por exemplo, naqueles que têm diferencial, precisa de diferencial, não é isso? E né, freio no motor, né? Você precisa de fluido. Agora, e cada mancal de rolamento precisa ter uma lubrificação. Cada mancal de rolamento tem que ter uma lubrificação. Você já imaginou, Maurício, quantos sistemas de lubrificação nós temos? Meu Deus. Você está piscando, né? Está piscando, certo? Está lubrificando. Isso é lubrificação aqui. O seu ouvido, às vezes cria cera, você tem que limpar tudo, mas a cera é uma lubrificação que Deus criou, né? Então, todo a saliva, é isso? Até para eu falar, se imagina não tiver lubrificado aqui, seca o corpo, eu não consigo falar. Tudo tem lubrificação, né? Aqui dentro, tudo, as articulações, sabe? Cartilagem, tudo tem lubrificação. E ninguém falou para você trocar óleo de vez em quando, né? Certo? Tudo funciona perfeitamente. Então, irmão, tudo que é orgânico, né? Agora, uma Mercedes-Benz custa caro aqui. Chega a 60 mil euros, certo? É o básico, né? É o básico, né? É o básico, 60 mil euros, né? Mas tem que trocar óleo, mesmo que troca óleo cada um ano, mas tem que trocar óleo, né? Tem que verificar, né, o lubrificante em um ponto ou outro ponto, tal. Irmãos, não se compara ao organismo vivo. Irmãos, se a gente tentar fazer organizações religiosas, irmão, não dá para comparar-se com a igreja. A igreja. Irmãos, a gente vai hoje, irmãos, as igrejas que estão no meio dessa circulação de vida da palavra. Irmão, onde a gente vai para a Europa, né? O Ami está aqui, ó. Cadê o Ami? Tá ali escondido ali. O Ami, né? Acaba de voltar da África, certo? Irmão, todo lugar que a gente vai, tá? Igrejas que estão acompanhando a palavra, permitindo a circulação da palavra, né, como circulação de sangue, irmão, nós somos um. Amém. A unidade entre nós é uma coisa orgânica. Amém. Não vem de contrato,
não vem de regimento interno, tá? Então, irmão, não tem nem os irmãos mandam relatório para mim. Nós não controlamos ninguém por relatório. Mas por que é tão gostoso essa unidade, né? Essa alegria, irmão? Esse ambiente é igual em todo lugar. Quem que faz isso? É o organismo vivo. Irmãos, até na questão de comportagem, Maurício, queria que vocês aqui falassem um pouco. Até na questão de comportagem, eu acho que nós estivemos aqui em dezembro, né? Foi em dezembro? Sim, foi. Dezembro passado, né? Dezembro passado, aqui em Portugal, tivemos uma conferência maravilhosa, né? Em Torres Vedras e tal. Só que nós falamos para vocês, olha, precisa evoluir um pouco mais a comportagem, graças ao Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, que é maravilhoso. Sim. Mas a comportagem ainda era por indivíduos. Aí nós falamos, lembra? Falamos, aproveita o Jones, o Vitor estavam aqui, né? Vamos começar a praticar a comportagem por equipe. Amém. Olha só, nós falamos em dezembro. Nós estamos em maio. Poucos meses. Essas equipes de comportores estão batendo recorde atrás do outro. Amém. Mas tudo é orgânico. Amém. Não é nada forçado. E o Expo Livre já está visitando países, mais países, né? Ganhando pessoas de todas as nacionalidades, várias nacionalidades, né? Nós estamos vendo. E vocês bateram quanto? Em 15 dias? 2.000 kits. 2.000 kits, né? 1.800, né? 1.800 kits, né? Me deram, o Josué tinha me dado informação falsa, que é 1.000 kits, né? São 1.800, né? Então, fala um pouco para os irmãos, como é que funciona esse organismo vivo? Nossa, Senhor Jesus, amém. Irmãos, é pela palavra! Amém! Realmente é uma loucura, né? Mas, irmãos, é algo tão maravilhoso. A palavra operando no nosso meio. Amém. E realmente é isso, né? É algo tão orgânico da vida, amém, que vem de Deus, amém, que não tem muita explicação, amém, vem por meio desse governo celestial, né? Amém. Deus dispensa a palavra, amém, e as coisas acontecem, amém, né? Nós simplesmente cremos, né? Amém. Com simplicidade, né? Amém. Obedecemos a palavra, amém, e praticamos, né? Amém. E aqui na Europa o Senhor tem operado muito sobrenatural, né? Amém. Por meio do Expo Livre, das equipes de comportores, amém, né? E quando nós temos esse coração de amor reverente pela palavra, amém, um amor puro e sincero pela palavra, o Senhor opera, amém, né? Pela igreja, né? Amém. Então o Senhor está fazendo grandes milagres, irmão Pedro, né? Só essa semana agora, né? A gente veio para cá, né? Uma semana antes para receber os irmãos aqui, e quantos milagres aconteceram, né? Um atrás do outro, né? Será Senhor Jesus, quantos países alcançamos, né? É sobrenatural. Amém. 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 Realmente, né, irmão Pedro? A gente vê a palavra operando. É uma circulação, é a vida circulando. A gente vê que nós necessitamos, né? Nós, como membros, a gente necessita desse suprimento. Amém. Mas quando a gente vai desfrutando dessa vida, amém, tocando na vida, o que ela faz é o corpo funcionar. Amém. Os nutrientes são para isso, né? Para nós funcionarmos. Amém. E quantos milagres a gente tem visto, né? As experiências, o Expo Livre, as pessoas que são alcançadas. A gente não tem receita de bolo, né? É desfrutar da palavra, é receber essa vida, amém, e deixar o Senhor operar. A palavra, ela faz. Os testemunhos, as pessoas sendo alcançadas, pessoas com o coração aberto, pessoas sedentas da palavra, as pessoas com esse vazio, né? O mundo, essa organização do mundo deixa as pessoas vazias, amém, sem o que preenchê-las, né? Mas o Senhor, Ele tem esse governo. Amém. O Senhor quer levar, preencher as pessoas, né? Encher elas, amém, com a vida, com a palavra. Amém. E nossa experiência no Expo Livre é essa, né? Amém. O que a gente desfrutou esses dias foi de ver a palavra operando. Amém. Nosso coração de ser fiel, de seguir essa palavra, de deixar esse nutriente fluir também para alcançar outras pessoas, né? Amém. Não tem muito o que dizer, senão que é a palavra que faz. Amém. A gente só tem que ser esse membro a funcionar, amém, receber o suprimento, funcionar, né? A célula, ela faz combustão, ela vai fazer a combustão. Eu lembrei até do motor, né? Ele faz a combustão ali, ele tem que esvaziar. Quando falou das toxinas, eu pensei nisso, né? Eu preciso esvaziar. Amém.
soltar as toxinas, liberar, senão aquilo ali vai matar, né? E quando a gente... que eu diga hoje, né, César? César que diga. Precisa liberar a toxina, tá? Quando a gente libera, o Senhor vai nos supre mais e assim a vida flui. E outro chefe de equipe está aqui? Aleluia. Amém. De fato, a comportagem é sustentada pela palavra profética. Ó Senhor Jesus. E é uma honra, né, um privilégio, né, servir aqui na Europa. Saber que o Senhor aqui na Europa tem o seu pequeno rebanho, né, que segue de perto não só a palavra, mas o apóstolo. Amém. E nós temos presenciado muitos milagres, né? E como os meninos falaram, né, só basta crer, ter um coração simples, né, se dispor para o Espírito encontrar caminho em nós. Né? E nós sabemos que tudo desde o princípio foi feito pela palavra. E mesmo aqui nessas viagens que nós tivemos com esse livro, nos países que têm uma qualidade de vida altíssima, as pessoas que nós abordávamos, quando nós as abordávamos, falavam assim: eu me sinto vazio, eu me sinto triste, eu me sinto em solidão, sabe, irmãos? E isso confirma, né, o que a palavra profética fala. O homem dentro do seu interior tem um vazio que só Cristo pode preencher. E esse é o trabalho que Deus está fazendo nas ruas. Isso nós experimentamos todos os dias. Sabe, por um lado, Cristo quer encher a sua igreja, né, com a sua palavra, quer nos santificar, mas também Ele quer encher e encabeçar todas as coisas. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo por meio da comportagem. De fato, é milagre após milagre. Aleluia. Amém. Antes de continuar aqui, né, hoje, vamos descontrair um pouquinho, né, hoje. Ontem nós jantamos juntos e no final do jantar, já estava tarde, tem uma palavra bem rápida. E esses comportores que estão aqui são chefes do comportor, mas os comportores estão aqui, tá? Aqui sentados aqui, tá? Eles realmente tiveram um desejo de acompanhar de perto a palavra e pagaram um preço, né? Vindo lá da região, né, de Portugal e vindo para cá, né? Com o trabalho da comportagem, né, pagando todas as despesas com o trabalho da comportagem, só para estar perto, tá perto, né? Esse final de semana está perto e depois vão embora e eles vão acompanhar lá ainda, né, em Torres Vedras, né, em Portugal. E então, assim, fiquei muito tocado com isso. E ontem, depois da comunhão, eu brinquei com eles, né? Vocês aproveitam a parte da manhã, façam comportagem ainda, né? E paguem o nosso almoço. Eu brinquei assim com eles. E, de fato, eles levaram a sério o suspiro, né? De Davi, né? E eles foram buscar água mesmo. Né? E entregaram para mim um envelope para pagar o almoço, né? Então eu quero dizer para vocês, né, primeiro o Carlos deu uma palavra que emocionou a todos, eu quero que ele fale de novo aqui, né? Mas irmãos, eu quero dizer para vocês, assim como Davi, né, eu me constrangi com a oferta deles pagar o nosso almoço, pelo contrário, eu paguei o almoço deles e, né, eu não, assim como Davi não bebeu daquela água, eu falei para o Josman, usa esse dinheiro para eles, não é para mim. Eu não tenho coragem de beber, né? Então Davi consagrou ao Senhor por libação. Tá? Então, assim, só para vocês saberem. Então, nós todos ficamos muito tocados pelo que você falou, né, hoje de manhã. Quer falar um pouco para os irmãos? Amém. Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A coisa orgânica, né? A coisa orgânica tem que começar pela circulação de vida, né? Então ele falou de seguir de perto. Por que é seguir de perto, irmãos? É por onde começa a funcionar, né, o organismo vivo, né? Porque se você não tiver, né, organismo vivo, né, não tem esse governo por organismo vivo, pela vida, nós vamos ter que nos organizar, né, Alexandre? Como é que nós vamos organizar? Tem o CEO, né? Tem o CEO, né? Ou tem um conselho administrativo, né? Tem o CEO, tem a diretoria, tem os gerentes, né? E tem chefes de departamento, tem toda uma hierarquia para poder funcionar, não é isso?
Isso não é errado, irmão, não é errado. No mundo tem que ter isso. Quando não tem vida, tem que se organizar mesmo. Não está errado, tem que funcionar assim. Mas na igreja não é assim. Não é assim entre vós. Né, que você falou, como é que funciona? Nem você sabe como é que funciona. Né? É simplesmente seguir de perto. Deixar a palavra trabalhar. Né? Fala um pouco, como é que é? Senhor Jesus. Não, o coração é de muita gratidão. E, irmão Pedro, isso de seguir de perto, irmãos, a motivação é porque a nossa base é o que está ali em Apocalipse 1, né? Versículo 1. Nós somos um grupo de servos. Os servos, eles têm o desejo de seguir de perto ao seu Senhor, Senhor Jesus, né? E nós percebemos e ganhamos mais luz que desse grupo de servos, o Senhor escolheu um servo para transmitir a palavra da vida. A função do apóstolo, irmãos, é transmitir a palavra de vida para essa vida circular no corpo. E esse seguir de perto, irmãos, ele nos traz, né, irmão Pedro, nos traz segurança. Amém. E quanto mais perto você está, o Senhor vai te dar a oportunidade de estar ainda mais perto. Amém. Porque eu falo isso, na minha experiência, nós estávamos lá em Portugal, né, no centro de obra, em um Adolescentes em Guerra, e ali naquele ambiente de comunhão, de estar buscando seguir de perto a palavra, praticando a casa de adolescentes, praticando a imersão na palavra, a transcrição, nos tornando como crianças, naquele ambiente de circulação da palavra, veio a oportunidade. Por que nós não consagramos também através da colportagem, aí a conexão também, né, da colportagem, também ser uma alavanca, né, ser uma forma de todos nós, irmãos, né, acabou a barreira, não tem mais desculpa de não poder seguir de perto. Né? Nós podemos ali consagrar isso e estar aqui hoje. Senhor Jesus. Então esse seguir de perto nos traz segurança. Né? Nós vemos que aquele seguir de perto pôde me dar essa experiência. Né? De olhar olho a olho assim e perceber a sinceridade, o coração do apóstolo. Irmãos, isso me faz querer seguir mais de perto ainda. Graças a Deus por essa oportunidade. Seguir de perto a palavra profética. Amém. E faltou uma Matias aqui, né? Matias é daqui, né? E ele, né, todos esses dias tem seguido de perto, está aqui conosco, servindo a nós todos, né? E realmente, irmãos, aqui na Alemanha, o Senhor quer ter um novo começo, né? E ter esse governo orgânico, né, da vida também, começar a fazer multiplicação, né? Graças ao Senhor, graças ao Senhor, desde ontem, né, nós temos, né, alguns casais, né? Temos aqui um casal aqui que está aqui, né? E graças a Deus, atraídos, né, pela palavra, né? Estão assim entendendo o plano de Deus, o que Deus está falando. Né? Então nós temos, e outros, né, que estavam aqui ontem, né, vieram pela primeira vez. Né, eu creio que o Senhor vai ter um novo começo bem orgânico. Amém. Não precisa o homem organizar, né? Coisa bem orgânica, a vida, seguindo a palavra, né? Circulação de sangue, né? O Senhor vai nos lavando e vai nos tornando. Olha, Deus sempre desejou esse governo orgânico humano. Deus sempre desejou, mas o homem só atrapalhou. Né? O homem que quis organizar, criou hierarquia, criou sistema clérigos e leigos, né? Depois veio o sistema episcopal, o sistema papal, né? E depois que a reforma veio, não limpou totalmente o sistema clerical, continuou o sistema de pastores e leigos, né? Então, irmãos, o Senhor não conseguiu ter uma igreja que tenha um governo orgânico que ele sonhou desde o começo. Irmão, graças ao Senhor, hoje o Senhor está conseguindo ter. Né, Matias? Aqui na Alemanha, né? O Senhor pode ter, né? Fala um pouco. Essa tem sido a nossa experiência agora. De fato, a palavra-chave é seguir de perto. Se tornou realidade para mim agora. Comportagem por oportunidade a gente até consegue fazer, né? Às vezes no dia a dia, e somos encorajados, mas ainda falta aquele vigor, né? E vou contar a experiência aqui, que foi esses dias. Veio o Maurício e mais 3 irmãs comportoras.
É um grupo, 4 pessoas, né? O que é isso? São poucos, mas fizeram um estrago aqui. Um estrago. E eu, graças a Deus, eu senti assim, eu vou acolher eles em casa e sair junto com eles. E foram, em vez de ser comportagem por oportunidade, foi comportagem tempo integral de 3 dias. E foi a melhor decisão que eu tomei. Irmãos, é maravilhoso demais. E para ajudar, meu filho veio junto, o Caleb, 9 anos de idade, e foi traduzindo. Então já ficou envolvido também, né? Os irmãos já puxavam ele, veio junto traduzir, né? Não falou alemão, tem um alemão aqui, ó, quer receber oração, vem. E aí já foi envolvido, né? Isso já mudou a vida dele, nesses 3 dias, né? Então, isso, de fato, é uma bênção muito grande. Seguir de perto. E agora, juntando mais irmãos agora, né? E tendo a conferência agora próxima, tudo. Irmãos, isso é salvação para nós. Né? A nossa vida tem que ter esse foco. Nós temos que fazer parte da obra, da edificação, e não deixar outras coisas nos distraírem. Né? Esse exemplo com a obra que nós visitamos hoje, né? Um projeto, olha só, foi criado, se originou em 94, planejado em 94. Nós estamos em 2024, 30 anos. Né? É para estar próximo de terminar. Mas o projeto inicial foi feito com alguns engenheiros e um arquiteto que tiveram uma ideia, viram uma necessidade de se melhorar o fluxo dos trens. Né? Então, eles tiveram essa intenção e colocaram no papel. Porém, por que se passaram 30 anos e não terminou ainda? O projeto original era para ser executado em poucos anos. Mas o quê? Democracia demais, né? O Alexandre mencionou. Protestos. Um é pró, depois o outro é contra e quer mudar. E mudança de governos. Então, inicia a obra, depois, né, o nosso guia nos explicou isso. O nosso guia estava até chateado com isso, né? Ele falou assim, olha que interessante. 4 anos depois muda o governo, muda o prefeito e tal. Não, mas agora vamos parar de dar o enfoque no projeto, tal. Aí vem entrave, desacelera, traz atraso. Então, foi assim, 30 anos, né? Então, isso, com relação ao que estava sendo compartilhado no começo, a igreja, o plano original do Senhor, né? E passou, agora, tantos 1000 anos agora, né? E foi travada por preferências humanas, democracia, né? Então, isso é, assim, agora estamos encorajados, porque podemos pôr a mão na massa, no projeto certo, sem entrave, com a lubrificação da vida, né? Então, amém. Esse é o testemunho. Amém. É incrível, né, Matias? É incrível, né? Um prefeito, um dos prefeitos, não sei quem, achou que tinha um prédio ali, acho que é da diretoria, não é isso? E porque naquele prédio tinha alguns... valor histórico. Tem algum valor histórico. Estátuas gregas, né? Estátuas gregas, tal. Ele achou que não podia derrubar aquele prédio, estava no meio da linha, né? Não podia derrubar. Só por causa desse capricho, foram quantos milhões de euro? Acho que 57 milhões. 57 milhões de euros a mais, só para manter aquele prédio lá e passar por baixo. Fazer o reforço nas fundações. É isso mesmo? Ele falou de 57 milhões? 57, né? Olha, só por um capricho. Então, você vê como né, o governo humano é falho, é difícil. Mas, graças a Deus, irmãos, na igreja tem uma voz de comando. Amém. Né? E quem é que fala é o Senhor. Amém. E por meio de quê? Por meio da palavra. Né? Então, só para a gente poder terminar, porque nós já estamos né, quase avançando já na idade, no horário, eu quero dizer o seguinte, Paulo, então, teve dificuldade de mostrar para a igreja de que era essa palavra que vinha da revelação de Jesus Cristo, que estava executando a obra. E o inimigo, né, ao longo de todo o trabalho de Paulo, vinha através, seja do judaizante, seja pela influência da cultura grega, da democracia, né, vem dizendo até que Paulo teve que, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, falar, Timóteo, eu não sei mais o que fazer, porque eu passei por Éfeso, eu roguei para você ficar lá, porque eles estão atrapalhados ali, né? Estão pregando outras palavras, tal, que não produz a economia de Deus na fé, não produz a obra de Deus, irmãos, é isso que está acontecendo.
Verdade. Sabe, nós temos 20 séculos da história da igreja, pelo menos 19 séculos a obra de Deus não avança. Por quê? Porque o homem prega a sua palavra. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 1 e 2, né? Eu, né, quando estive entre vós, né, eu não decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e esse crucificado. Amém. Eu não usei de sabedoria de palavra, né? Nem usei da ostentação de linguagem, né? Para que a vossa fé, isso é capítulo 2, que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tá, sabe? Então, olha só a dificuldade que Paulo tinha, né? E muitos então ainda mal entendiam Paulo, achando que Paulo tinha ambição, Paulo queria ser o único a falar a palavra de Deus, sabe? Então foi muito difícil, é muito difícil. Aí isso trava tudo, irmãos, trava tudo, porque começa aquelas acusações que Paulo tem ambição, Paulo quer se exaltar, Paulo quer não sei o que, tá, sabe? Na verdade, Paulo não tinha nada disso, né? Aí a ponto de 2 Timóteo, quando Paulo o ano que Paulo partiu para o Senhor, foi um ano dificílimo, ninguém mais dava valor para a palavra profética. Todos da Ásia abandonaram Paulo. Todos da Ásia. E alguns dos cooperadores, um foi amar o mundo, outros, muitos apartaram dele. E outros foram até pregar heresias. Quer dizer, então ele ficou só. O que quer dizer isso, irmãos? Falta de enxergar que Deus governa a igreja pela palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus vem pelo enviado. Amém. Por isso Jesus vem falando, né? Vocês precisam crer que eu fui enviado de Deus. Eu não faço minha própria obra, eu não falo minha própria palavra. Né? É difícil o homem entender. Verdade. Aí chega em João, né? Eu comecei só em João, não consegui terminar, né? Eu comecei em João, irmão, João a mesma coisa. João, ele não falava sua própria doutrina, ele falava a revelação de Jesus Cristo, que a ele foi dado a notificação. Na verdade, Deus quer dar para o grupo de servos. Na igreja tem um grupo de profetas, tem um grupo de servos, não é isso? Mas Deus notifica um só, e através dele passa para esse grupo de servos. Esse grupo de servos não é cada um tem a sua mensagem, cada um tem a sua palavra de eloquência, não. Todos eles passam a mensagem de Deus. Amém. Porque esse grupo de servos são, se você olhar para Apocalipse 1, 2, 3, você vai ver que são os anjos, anjos das igrejas. Anjo, o que é anjo? É mensageiro. O que é mensageiro? Irmãos, mensageiro é entregador de mensagem. Amém. Não é aquele que tem a mensagem própria, é aquele que entrega a mensagem. Amém. Sabe, hoje os pregadores se confundiram achando que é a mensagem dele. Então ele prepara uma bela de uma mensagem com a sabedoria humana, com ostentação de linguagem, que Paulo falou que não é, né? E achando que está fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus não avança. Por isso que a igreja entrou em degradação, né? Por isso, irmão, nós temos, graças a Deus, nós estamos retornando a esse princípio. Irmãos, esse retorno ao princípio não está nos trazendo tanta alegria. A gente vê a unidade das igrejas, irmão, sem ninguém aqui sobressair, sem ninguém aqui dominando tudo, controlando tudo. O homem não precisa controlar, não. Espírito que controla, a palavra controla, a palavra governa, sabe? Então é isso. Então, eu só queria reforçar essa noite para mostrar para os irmãos, como é importante. Começamos por um termo. Homeostase. Irmãos, é esse equilíbrio orgânico e a própria vida regula o corpo. A própria vida nos equilibra em tudo, não é isso? Temos problema? Temos, mas a própria vida equilibra. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. Então vocês três aí dão últimas palavras, vamos lá. Senhor Jesus. É isso aí, irmãos. Irmãos, que privilégio, né? Que privilégio nós estamos no corpo de Cristo. Nós que estamos na vida da igreja há um pouco mais de tempo, a gente sempre ouviu dizer, né? A igreja é um organismo, a igreja é o corpo de Cristo. Mas desculpa dizer, acho que isso era só uma doutrina para nós.
Agora nós estamos vivendo isso, né? Tá acontecendo, irmãos. Tá funcionando. Nós fomos ontem jantar juntos, irmãos. E foi uma loucura aquele negócio, né? Depois do jantar, nós começamos a fazer imersão com o proprietário do restaurante, com a mãe dele. Eles fizeram imersão, oramos, né? Compraram o livro. Irmãos, o que é isso? Estou falando da Alemanha, tá? Não estou falando... Então, irmão, é uma loucura isso, irmão. Nós estamos no organismo vivo. E a palavra está trazendo muita saúde para nós. Saúde, irmãos. Nós estamos saudáveis, né? Nós estamos felizes, né? O irmão Pedro falou ontem, né? Se tem uma ou duas pessoas felizes só, pode ser uma questão circunstancial. Mas está todo mundo feliz. Então é sinal que o corpo está saudável. E nós estamos vivendo o organismo. Não é mais uma doutrina para nós, irmão Pedro. É uma realidade, irmão. Nós estamos vivendo isso aí. Jesus é o Senhor. Vai lá, Glimode. Irmãos, olha, nós temos uma obra que está a ser feita aqui, por um lado, a edificação da igreja, né? Por outro, é trazer o Senhor de volta. E o Senhor encontrou um ambiente. Ou nós estamos a dar para o Senhor esse ambiente. E esse ambiente saudável, normal, da homeostase, do equilíbrio, né, do governo de Deus por meio da palavra, ele tem um segredo e graças a Deus, irmão Pedro trouxe para nós ultimamente Atos 2,42. As 2,42 diz, e perseveravam. Amém. E perseveravam. Amém. Eles perseveravam, irmãos, primeira coisa, no ensinamento dos apóstolos. Amém. E na comunhão. Ensinamento traz o governo. Traz a palavra. Torna tudo lubrificado. Amém. Mas nós precisamos ter comunhão. E hoje, irmãos, quer queira, quer não, a nossa comunhão é a imersão. 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 Explosão! Aleluia! Aí as coisas acontecem. Amém. As coisas, o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai fazer, né? Como já está a fazer, né? Amém. Eu fico empolgado, né? Vai. Empolgado que Mas, na verdade, não tem como não ficar empolgado, né? Ó Senhor Jesus, né? O irmão Pedro falou, nós estamos felizes, né? O irmão Pedro falou uma coisa que me marcou muito, ele falou assim, o Senhor está feliz. Amém. Eu sinto que o Senhor está feliz. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Porque finalmente ele está encontrando um grupo de pessoas que vivem a realidade daquilo que ele queria desde o início. Amém. O estabelecimento do governo de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, né, o corpo ele se autorregula, isso é muito lindo, por quê? Porque ele não precisa de interferência exterior. Deus não precisa da nossa opinião. Deus precisa nos encabeçar. Amém. E Ele nos encabeça por nos encher. Amém. Nós estamos vivendo, né, dias, podemos dizer assim, dias memoráveis aqui na Europa, né? Coisas loucura o que está acontecendo, irmão, né? Isso que o irmão falando aqui na Alemanha, isso não existe, irmãos. Isso não existe. Isso não existe, né? A vinda, os irmãos, né? O Expolim passou por Luxemburgo, né? Um luxemburguês, um europeu, viajou de um país para cá, veio de Luxemburgo para cá para participar da reunião. Irmãos, isso não existe. Ele viu algo, ele viu o governo de Deus. Ó Senhor Jesus, ele foi tocado pela palavra viva que traz o governo de Deus. Irmãos, isso é obra do Espírito. Aleluia. Isso é obra do Espírito. De um só Espírito. Amém. Que está vindo até nós pela palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos terminar. Oh, desculpa. Perdão, meu irmão. Vai lá. Porque esse governo, ele tá vindo de uma forma tão orgânica e viva que tem passado pelas lideranças, tem alcançado as casas, tem alcançado as nossas crianças. As nossas crianças hoje é um exemplo do governo de Deus. Amém. Em casa, nas escolas, nas ruas. Mas o que é isso? O que é isso? Quem pode fazer isso? Não é verdade? Amém. Perdoe, irmão. Mas isso mesmo. É coisa orgânica. Quem que imaginar
quem imaginar nesses últimos um ano, no máximo um ano e meio, descerem como orvalho, né? Gotas do orvalho do céu, tantos adolescentes, tantas crianças, pré-adolescentes, né? Surgirem as tropas para o Senhor, e aí associados a eles, os capitães, né? E junto com o capitão, o Senhor está levantando os valentes de Davi, né? E ainda mais, irmão, surpreendente, o Senhor está trazendo intendentes, os irmãos maduros, irmãos, né, que nem eu, cabeça branca, né, tal, né, tá podendo servir, não tem aposentadoria entre nós, né, graças a Deus, né, não tem reformado, aqui é reformado, desculpe, aqui em Portugal, né, em Portugal é reformado, não é aposentado, tá, é reformado, né, por isso não se reforma uma casa, tá, então vamos renovar-nos para servir ao Senhor como intendentes. Né? Vamos terminar de uma maneira diferente. O Ami, vamos trabalhar, Ami? Vem cá. Vamos trabalhar, vem cá. Você vai fazer a oração para nós. Deixa o Matias. Dá um espacinho para ele. Isso, aí. Senta aí. Vamos fazer cirurgia, né? Em nome de Jesus. Para você se comprometer, está gravado, entendeu? Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tanta alegria, tanto desfrute, vendo a sua palavra atuar. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que teu falar está ganhando nosso coração. Ó, na imersão, ó Senhor Jesus, o Senhor está ganhando nosso coração, inculcando a palavra em nós. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui na Europa. Avança mais, ganhando cada país. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa vir na nossa geração. Senhor, isso é orgânico, o que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te louvamos, o Senhor possa vir na nossa geração. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Amém. Antes de terminar, Grimaldi nos ajuda a fazer uma imersão explosiva formada da seguinte palavra: homeostase, governo orgânico de Deus. Vamos lá? Vamos lá. Homeostase. Vamos lá. Homeostase, 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 homeostase. Baixo. É o governo de Deus, 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 governo de Deus.